Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Amém? O critério único é esse, crer, só crer. Aí tem lá, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberem alguma coisa mortífera e não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém. Amém. Novas línguas. O tema é novas línguas. Falarão em novas línguas. É uma promessa de Deus. Então, durante o Novo Testamento, nós vamos perceber textos que falam sobre línguas. Porque é uma promessa que se cumpriu em qual capítulo? Em qual livro e capítulo? Atos, capítulo 2. Se cumpre ali essa promessa. De Marcos 16, 17, se cumpre em Atos 2. Eles falaram em novas línguas. E aí nós temos textos que falam sobre línguas. Textos e mais textos. Não são tantos textos, né? Paulo fala bastante sobre línguas. E já expliquei que por causa da desorganização de Corinto. Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quem que já expulsou um demônio? Nem um demoninho assim, pá, sai. Teve um encontro que nós expulsamos um demônio das 9 da noite, não, das 8 da noite, o encontro com Deus, e ficamos até 10h30 expulsando demônio. O povo estava cheio de demônio. Sério, a gente ficou até 10h30, Denise, expulsando demônio. E aí saía um, vinha outro. Não foi? Foi cansativo. Mas, né? Tem que expulsar, né? Mas novas línguas, falarão novas línguas. Vamos lá. Vamos ler junto? Vamos ler junto? Os textos que falam sobre língua. Amém. Modo 1, quem se arrisca? Modo 1, quem se arrisca a falar o modo 1? Sem ser a pastora Sara. Orar em línguas. Modo 2, quem se arrisca? Orar em línguas também, só transmitir para outra pessoa através do Espírito Santo. Não, modo 2 é falar em línguas, não é uma linguagem de oração, é só falar. Mas aí as pregações, não tem como eu falar tudo de novo, tá? Estão no YouTube. Só um ponto, algo que a gente precisa pontuar. No modo 1, e os textos estão lá no YouTube, no modo 1, nós falamos com Deus. E no modo 2, vocês lembram? Deus fala com a igreja, através de alguém que fala em línguas, mas precisa do quê? De alguém que tenha o dom de interpretação. Senão não adianta nada. Falar em línguas sem o dom da interpretação, no modo 2, não funciona. Amém? Então esses modos já estão aí. Vamos para o modo 3, então. 1 Coríntios 14, 22, diz assim: portanto, as línguas constituem um sinal. Para quem? Para quem? Vamos lá, gente. As línguas constituem um sinal. Para quem? Para os que não creem. Espera aí. Estranho isso aí, né, Denise? Mas, não para os que creem, mas para os que não creem. E a profecia? Ela é para quem? A profecia, no entanto, não é para os que não creem, mas para os que creem. Eu não sei se você lembra, mas falar em línguas no modo 2, mais interpretação de línguas, somados dá o quê? Fica equivalente à profecia. Quem lembra disso? Falar em línguas, vocês estão ligados aqui, gente? Estou parecendo meus alunos de música que ficam apoiando. Falar em línguas no modo 2, e que é falar em línguas com a igreja, no modo 2, quando você fala, o que é, só para quem está esquecendo, falar em línguas é isso, a Bruna levanta aqui
e começa a falar em línguas. Mas não é orar, é falar mesmo com a igreja. Apontar o dedo e falar, e começar a falar. A Sueli levanta e começa a interpretar. Aqui nós temos um dom, uma manifestação, que vale R$50, um exemplo. E aqui nós temos uma outra manifestação que vale R$50. As duas valem 100. A profecia, só a profecia no português, no idioma comum, já vale, que são equivalentes. Tá dando para entender, gente? Vocês estão entendendo? Então, beleza. Mas a profecia, então a Bruna e a Sueli aqui, falando em línguas e interpretando, é para quem? Equivale à profecia. Mas isso aqui, quem é o alvo disso? Desculpa, Sueli. Quem é o alvo disso? Os que creem. O alvo dessa manifestação de línguas e interpretação, equivalente à profecia, quem é o alvo são os crentes. Mas nós estamos percebendo que que essas línguas aqui, nesse versículo, não é para crente. Então não é o mesmo modo, percebem? Ficou confuso isso, gente? Se você estiver com dúvidas, vocês perguntam. Ai, meu Deus. Será que eu estou indo em águas muito profundas, Marco? Existe uma manifestação de línguas que não é para orar e não é para a igreja. É para quem? Para os não crentes. Existe. Amém? Essa manifestação não é o modo 2, certo? É o modo 1? Não é. Por que não é o modo 1? Porque o modo 1 está aqui, ó. O modo 2, vamos lá. O modo 2 é esse, ó. Pois quem fala em línguas... Modo 1. Quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus. Modo 1. Então não é um sinal para crentes, para não crentes, né? Não é um sinal. Porque o alvo dessa manifestação é o próprio Deus. Então a gente sabe que não está falando desse modo. O modo 2, eu quero que vocês todos falem línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Quem é o alvo dessa manifestação? A igreja. Amém? O alvo dessa é Deus. O alvo dessa é a igreja. E o alvo dessa? É um sinal para quem? Não crentes. Então nós temos 3 alvos. Uma manifestação, o alvo é Deus, é para orar. A outra manifestação, o alvo é a igreja. E a outra manifestação, o alvo é os não crentes. Amém? Esse é o modo 3. E nós vamos perceber isso acontecendo lá em... tá. Vamos lá, só uma coisa. Um ponto importante. Essa manifestação não tem como ser o modo 2. Não tem como. E aí eu tenho um texto que respalda essa afirmação. Se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, vamos lá, todo mundo aqui se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em línguas, todos, estão imaginando? Sueli, Elenildo, todo mundo. E no caso de entrarem pessoas não instruídas, não crentes, aí entra o não crente ali. O que eles vão fazer? O que eles vão pensar? Estão loucos. O modo 2, ele é um motivo de escândalo para não crentes. Realmente, tem gente que não vem na igreja de crente que tem medo disso. O modo 2 é um escândalo. Mas esse outro modo aqui, que nós estamos falando hoje, ele não é um escândalo. Ele é um sinal. Ele é um sinal. Amém. Vamos ver a manifestação. Atos capítulo 2, versículos 5 e 6. Estavam morando em Jerusalém judeus,
homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Amém? Então eram judeus, põe na sua cabeça, não eram cristãos, eram judeus. O que é o judeu aqui? Não é um descendente de Judá, não é. Judeu aqui são homens e mulheres que abraçaram a religião judaica. Então, judeus aqui são homens e mulheres que abraçaram a religião judaica. Não são os judeus da antiguidade, que eram descendentes de Judá. Não, não. Então, nós temos aqui homens judeus piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Então, está tendo festa em Jerusalém. Os povos, os judeus vieram, tanto os judeus que são descendentes de Israel, como também judeus que abraçaram a religião judaica. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos, se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene. Gente, em Jerusalém tem judeu da religião judaica de vários lugares, de vários idiomas. E romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes. Tinha até árabe lá, eu acho que eu sou árabe. Como ouvimos-os falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Amém. Esse é o modo número 3. Vamos entender o modo 3? Eles falaram em línguas de forma sobrenatural. Eles falaram idiomas de forma sobrenatural. A Tati é professora de inglês. Imagina, Tati, eu não falo inglês. Imagina eu começar a orar aqui e começar a falar inglês, você vai falar: nossa, o Marquinhos está falando inglês. E eu nem sei que eu estou falando inglês. É isso que aconteceu ali. Eles começaram a falar em línguas sem estudar a língua. Uau! Isso para os incrédulos. E quem ficou impressionado com isso? Foram os judeus, esses homens que não eram cristãos, que não criam em Jesus. Eles não criam, eles estavam em Jerusalém não por causa do Pentecoste, da promessa do Espírito. Não, eles estavam em Jerusalém por causa da festa de Pentecoste, só isso. Então eles são judeus, abraçaram a religião judaica, não são cristãos, não creem em Jesus, mas ficaram impactados ao ver cristãos, ao ver os seguidores de Jesus falando no idioma deles. Uau! O modo 3 é esse, ó. Novas línguas para evangelização. Novas línguas para evangelização. Imagina a Denise vai lá com missionária, lá, fala um país, uma língua bem difícil aí, né? Tá. Um idioma bem... Vai lá para a Alemanha, vamos enviar a missionária Denise. Chega lá, a Denise vai ter que ter alguém que fala alemão ajudando ela. E de repente a Denise está lá com um grupo de pessoas, e aí o intérprete dela falta, né? Ficou doente, não pôde ir, falou: nossa, vou ter que me reunir com esse grupo sem o intérprete, o que eu faço? Aí ela começa a orar, e daqui a pouco os alemães começam a entender o que ela está falando. Esse é o modo 3. E eu vou aqui, ó. No modo, vamos lá, vamos só colocar os 3 modos então. No modo 1, nós falamos com Deus. No modo Deus fala com a igreja. No modo 2, Deus fala com a igreja. No modo 3, nós não falamos com Deus e Deus não fala com a igreja. Pessoas falam com pessoas a respeito de Deus. Amém? No modo 1, falamos com Deus. No modo 2, Deus fala com a igreja. No modo 3, pessoas falam com pessoas sobre o quê? Sobre Deus. Olha lá, ó. Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua? Então eles começaram a falar de Deus para o outro através desse modo, que é o modo para evangelização.
Amém? Esse modo de fluir é o modo 3. Pastor Luciano Subirá é o pastor que mais fala sobre línguas no Brasil. E se você quer saber sobre línguas, pega os vídeos do Luciano Subirá, porque ele é mestre nesse assunto. Ele é o melhor que eu já vi falando sobre isso. Inclusive, todas as pregações que eu tenho pregado aqui, eu tenho mergulhado nas ministrações do Luciano Subirá. Luciano Subirá conta que ele tem um amigo chamado Samuel. Acho que era pastor, não tenho certeza. Pastor Samuel ou só Samuel. O Samuel ele consertava rádio e TV. É um caso antigo já. Rádio e TV. Então, ele tinha os seus clientes. E ele foi na casa de um dos clientes. Ele tinha o costume de colocar no estojo de ferramentas uma Bíblia. Para que quando ele tirasse a Bíblia, a pessoa fizesse alguma pergunta e ele tivesse a oportunidade de falar de Jesus. Então, ele foi para a casa desse homem, o Samuel, tirou a Bíblia e deixou lá. O dono da casa olhou para a Bíblia e falou assim: olha, eu não creio nesse livro todo. Eu só creio no Velho Testamento. Eu não creio no Novo Testamento. Eu só creio no Velho. Aí, ele falou assim: não tem problema, tudo bem, mas eu creio que ele é a palavra de Deus. Na verdade, ele perguntou: por que você crê nesse livro? É porque eu creio que Jesus é meu Salvador. Começou a falar de Jesus. E ele disse: eu não creio no livro todo, só no Velho Testamento. O Samuel falou assim: eu posso orar por você, então? Só orar, fazer uma oração? Ele falou: pode orar. Ele começou a orar e o testemunho do Luciano Subirá conta que enquanto ele orava pelo dono daquela casa, ele sentiu o desejo de orar em línguas, de falar em línguas. Só que ele lembrou do texto, que o texto diz que quando alguém fala em línguas sem interpretação, o que acontece? Vão pensar que você está louco. Só que ele sentiu impulsionado a fazer isso, e ele ficou naquele dilema: falo em línguas, não falo, porque ninguém não tem interpretação. Mas aí ele ficou tão mexido com aquilo, ele sentiu que talvez fosse Deus movendo ele. Ele começou a falar em línguas. O Samuel começou a falar em línguas enquanto orava pelo dono da casa. E quando ele abriu os olhos, o dono da casa estava chorando muito. E ele perguntou: por que você está chorando? Eu falei: porque você está orando em hebraico, na minha língua, da minha terra. E detalhe, você está falando exatamente sotaque. Onde você aprendeu o hebraico? Você falou tão bonito e com o sotaque da minha região. Como que você aprendeu isso? Quem que te ensinou? Como que você fala tão bem hebraico? Estou chocado. Aí o Samuel disse: eu não falo hebraico. Eu não sei hebraico. Eu nunca estudei hebraico. Ué, mas como assim? Eu não estudei. Mas aí o Samuel ficou curioso. O que eu falei? Aí o dono da casa disse: você falou detalhes da minha vida, que só eu sei, só Deus sabe. Aleluia. Aquele homem se rendeu a Jesus. Aleluia. Quem está entendendo isso aqui? O modo 3 é o modo novas línguas para evangelização. É quando pessoas falam com pessoas a respeito de Deus, sobre Deus. Modo 1, falamos com Deus. Modo 2, Deus fala com a gente. E modo 3, pessoas falam com pessoas. Então, resumindo, os textos que você vai ler a partir de agora, que tem ali, falando de línguas, você tem que prestar atenção. Modo 1, modo 2 ou modo 3? O modo 3 nós falamos hoje. O modo 2 vai estar no YouTube essa semana. E o modo 1 já está lá. Amém? Então fique de pé. Aleluia. Eu acredito que o modo 3 foi mais necessário nos tempos antigos, na igreja primitiva. Por que eu acredito nisso? Porque hoje nós temos a facilidade de aprender idiomas. Sim ou não? Naquele tempo, imagine lá, na época de Paulo, na época, o povo, muitos eram analfabetos, as mulheres eram analfabetas. Os homens aprendiam, as mulheres não. Então era um tempo completamente diferente. Então eu creio que era mais necessário
essa manifestação. Mas hoje você pode aprender o inglês, né? Dá uma preguiça, mas pode. Eu acredito que essa manifestação ela se torna menos frequente porque nós podemos aprender um idioma. Você vai para Paris, você pode aprender o francês. Mas quem que ensina um idioma naquela época? A dificuldade de acessar um professor. Hoje você pode entrar no YouTube, fazer um curso. Você pode fazer um curso com a Tati, que está dando aula de inglês, uma propaganda grátis. Hoje você tem possibilidade. Então eu creio, mas ainda assim, nessas regiões, o Luciano Subirá fala sobre isso, que nessas regiões ocidentais, isso acontece com muita frequência, onde eles começam a ouvir o idioma sem que a pessoa saiba aquele idioma. É muito forte isso. Amém? Todos falam esse tipo de línguas? Todos? Não. O número 2, todos falam em línguas? O número 2? Não, não é todos que falam. E o número 1, é para quem? Para todos. Orar em línguas é para todos. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Então é para todos. Mas nós não vamos falar mais disso hoje, não. Amém? Semana que vem tem mais, tá?